Ô, internautas, meu nome é João Triquez, para quem não me conhece, trabalho com obras. Como é que é? Trabalho com obras, falando mais alto. Vamos lá. Então, hoje vamos falar sobre comportamentos difíceis. Aquela série de vídeos que eu estou fazendo, estou explanando algumas coisas assim, por isso estou com o livro aqui em mãos, que muita coisa eu não me lembro na hora. Então eu vou ler um pouco na íntegra, assim já treinando a minha leitura. Como é que é? Vamos lá. A gente vai falar sobre o reclamador. O reclamador, ele também é uma pessoa não. Em que sentido? Ele é perfeccionista. Ele é perfeccionista. Assim como uma pessoa não. Eu vou até ler aqui o que diz dele no final, aqui, ó, vai ficar melhor para entender. Ó. O tipo reclamador se sente desamparado e esmagado por um mundo injusto. O padrão que ele tem é a perfeição. E nada ou ninguém conseguirá alcançá-lo. Mas o sofrimento adora a companhia. Então ele traz seus problemas para você. Como oferecer soluções e torná-los e tornar como oferecer soluções ou tornar mais companhias. O reclamador aumenta a sua lamentação. Não acho que eu não comi algum ponto, alguma vírgula aí. Vamos lá de novo. Como oferecer soluções ou tornará a má companhia. O reclamador aumentará a sua lamentação. Então, se você tentar oferecer muita solução e ficar só querendo oferecer, você vai se tornar uma má companhia para ele. Ele vai aumentar a lamentação. Vamos lá. Yeah. É bom, fazer as coisas, o cara não tem o hábito, né? O cara treina um monte de coisa. Vamos lá. Ainda que uma reclamação possa ser terapêutica para quem reclama, é inútil para quem escuta. O excesso é um poço sem fundo. Essa é a especialidade do reclamador. Suas queixas e seus protestos estão longe de ser um alívio contra o estresse e raramente tem alguma utilidade. O reclamador são primeiros uma pessoa não, no sentido de que as suas ações têm a origem na intenção de fazer a coisa certa e no fato de que ambos gostariam que as coisas fossem diferentes, mas não têm a menor ideia de como isso poderia acontecer. Em vez disso, agem se queixando e lamentando. Então, bora lá. O reclamador. O reclamador é aquela pessoa, bom, o nome já diz, né? Já topei com um desse, já topei. Então, já apliquei, né? Uma das coisas, né, você vai ter que escutar ele. É a última coisa que você quer fazer, mas você vai ter que escutar. Você vai ter que pegar os pontos específicos e fazer perguntas, né? Tá, mas qual é o problema? Porque muitas vezes ele vai reclamar tanto que você não vai conseguir identificar nem o problema. Você tem que ser objetivo e perguntar para ele, né? Qual é o problema? Ele vai lhe falar sobre o problema. Mas ele nunca tem a solução. Você vai ter que achar uma solução. E se você não tiver a solução também, você vai, né? Vamos marcar outro dia para falar sobre esse assunto. E assim vai. Mas um incentivo que você tem que dar a ele é que ele ache a solução do problema. E se ele continuar muito assim, muitas vezes é melhor deixar ele ir embora. Deixar ele embora. Não tem como. Não tem como você ficar com a pessoa só reclamando, só reclamando, só reclamando. Não tem como. E cada vez que você abordar ele, né, e perguntar para ele, tá, chega um momento que você vai estar assim, né, sobrecarregado. Pode ser um problema genérico, como eu falei um dia numa concretagem. O concreto atrasar à tarde. Concreto atrasar à tarde. Nós estávamos na obra esse dia e o concreto era para chegou às 3h30 e uma pessoa que trabalha comigo, mais novo, disse assim, porque bate, não sei o quê. Eu disse, não tenho o que fazer. Nada adianta eu ligar para lá para reclamar. Não adianta, não vai resolver, nem na próxima vez. Onde é que está o problema genérico nisso? É que eu pedi concreto para tarde.
Quando eu peço concreto para fazer à tarde, eu estou sujeito àquela outra obra que está fazendo concreto, ela atrasar, como já atrasou a minha também. O cara pensa que vai até meio-dia, mas faltou 2 metros de concreto. O caminhão tem que se deslocar, estava em Içara, em Turvo, pegar o concreto e voltar lá e fazer o serviço. Então, quando muitas vezes o reclamador vai reclamar disso, né? Disso. E isso é um problema genérico. Você não tem o que fazer, a pessoa que programa o concreto não tem o que fazer. A única alternativa com o reclamador é você mandar ele calar a boca. É única. Porque você não consegue a solução de um problema genérico. Não depende de mim nem de quem está programando, depende de um terceiro. E esse é um problema genérico, ele é existente em toda a concretagem, em toda a empresa. Não há empresa X que não atrasa, não existe empresa. Eu tenho mais de 30 anos, eu trabalho com concretagem a caminhão. E toda ela, à tarde, tem essa dificuldade. Né? Então não adianta reclamar. Outra é quebrar uma balança, os caras estão pesando de manhã cedo, deu um problema na balança. Genérico. É tipo você for ligar uma bitoneira e a extensão não funcionar. Vai fazer o quê? Vai morder a extensão? Vai ficar reclamando em cima dela? Não, você tem que pegar uma, vai perder tempo, vai parar. Mas isso são... Então, uma das coisas também para a gente não virar um reclamador é identificar o que é um problema genérico. Esse é um problema genérico. Esse, devido a tal fator, às vezes, quando ele vai acontecer. Eu não tenho domínio sobre ele. Então, eu não devo reclamar. Eu devo me prevenir, porque eu sei que pode acontecer. Eu vou concretar essa viga, essa base de silo aqui, ou essa laje dessa casa. Vou concretar à tarde. O caminhão diz que vai chegar 1. É para chegar. Tá, mas se ele chegar às 4? Não, às 4 eu não concreto. O que você pode fazer? Não fazer naquele dia ou já avisar lá na empresa. É o seguinte, a 1 hora, né, 1 hora ligar, diz, tá, ele vai vir? Não, vai chegar a tal hora. Então cancela. Cancela e vai fazer outra coisa. Por quê? Porque não adianta reclamar. Isso é uma circunstância que a gente não domina. E o reclamador ele cai ele cai nessa reclamação. Ele não identifica um problema genérico. Ele não consegue identificar que aquilo é genérico, que aquilo não tem como tu resolver. Então, nessa situação, você tem que dizer assim, cara, não achou solução? Não. Então, não fala mais isso sobre isso. Cala a boca sobre esse assunto. Então, a gente tem que ser rude, sabe? Você pode usar outra palavra, olha, não fala mais sobre esse assunto, né? Manda calar a boca, entre aspas, né? Não fala mais sobre esse assunto. Explica, né? Já aconteceu isso de explicar para pessoas várias vezes, e nem era a pessoa quem estava, né? Quem estava entre aspas, agora tu conhece, né? Quem estava levando o maior prejuízo era eu, que eu estou pagando as pessoas. Mas quem deveria estar reclamando era eu, mas não tenho por que reclamar, porque não vai ter solução. E um problema quando não tem solução, resolvido está, né? E então, muitas vezes, eu tinha que chegar e dizer, não fala mais sobre isso, cara. Eu já te falei por que isso acontece e vai sempre acontecer. Tu tem que te acostumar com isso, porque lá na frente vai ter um problema. Tu vai brigar com todas as concreteiras e ninguém vai querer te dar concreto na hora certa. Porque tudo é uma parceria. Se tu queima uma pessoa, pensa uma pessoa que te queima muito. Se tu puder, né, somos imperfeitos. Em um momento, tem que servir aquele que te queima e aquele que te trata bem, tu vai servir primeiro aquele que te trata bem. Se tu tiver 2 opções. Né? Sem a outra pessoa saber, o outro lá. É a vida. Você vai dar atenção para as pessoas que te tratam bem, claro, mas que mantêm o respeito, são decididas. Muitas vezes, se a pessoa souber que você está mandando para outro lugar, não para ela vai cortar você. Vai dizer, não quero mais. Né? Tem alguns vendedores de concreto que eu prefiro que não venha na minha obra. Não. Por quê? Porque não. O cara lá vai te atender. Não. Então dá obra para outro. Por quê? Por circunstâncias desse tipo, de ficar, entender? Tirando a paz da pessoa. Então é melhor desligar. Então, o que acontece? Acontece o quê? A pessoa não reclama, mas quando ela decide não querer mais, não quer mais. Esse é o grande... Muitas vezes você pode dizer, não, de tanto eu reclamar, a pessoa vai me mandar primeiro para mim. Não se ela conhecer o outro lado, se o outro lado ser decidido. Né? Enquanto estiver trabalhando certo, tudo acontece certo. Então, esse é o reclamador. Vamos ver se eu acho mais algum ponto aqui.
Tem que prestar muita atenção no que ele está dizendo, os pontos principais, né? Você pode até fazer com que ele resolva alguma coisa, porque na verdade ele tem que dar a solução. Se ele está reclamando, tem que ter uma solução. Porque se eu consigo ver um problema, eu também tenho que ter a solução. Porque, pô, só estou vendo o problema toda a vida, qual a solução? Né? E o argumento sem razão é inválido. Como é que é? Então é isso aí. A gente falou um pouco sobre o reclamador. Eu acabei me aprofundando em outros assuntos, mas quando eu começo a conversar sozinho assim, eu consigo. E, enfim, esse é o vídeo, esse é o 10º vídeo, é o último dessa campanha. Como é que é? Campanheiro. E falar em campanha, né? A palavra, né, muitas vezes, né, antigamente, a palavra campus, né? Eu estava estudando a palavra campus, né? Eu vi um vídeo e estudei sobre ela. Foi feita primeiro por motivos religiosos. Quando era feita alguma coisa na rua, fazia no campo, né? Ali as pessoas pregarem ali no campo. E depois, quando iam os dois juntos, eram companheiros. É legal, né? Isso fez a palavra campus. Acho que foi na Roma isso aí. Em Roma. E também na guerra, quando a pessoa ia na guerra e aquele se doava, né? Na guerra, né? E ficava o campeão. Legal. Eu gosto dessas generalizações de palavras assim, que a gente vai engatando uma na outra e vendo da onde saiu. Por que campeão? Campeão. Esse motivo. Valeu? Compartilha aí, comente, nada a ver as últimas aí, mas foi.